Uma boa noite. Estamos agora para dar início aos nossos comentários do livro Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Lembramos que vários estudos em torno desse livro se encontram no nosso canal aí no YouTube, e é sempre bom revitalizarmos o nosso conhecimento a respeito dessa atividade nas nossas casas espíritas, e que sempre é importante ampliar o nosso entendimento sobre a qualificação na aplicação dos passes e do trabalho de fluidoterapia na casa espírita. Mas vamos, primeiramente, introduzir o nosso estudo com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Hoje o tema central, a preparação do passista através da oração. No livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse, é uma passagem do comentário de Emmanuel a Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Separamos um parágrafo da mensagem de Emmanuel. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Então vamos fazer algumas observações em torno dessa passagem de Emmanuel. Emmanuel sempre nos convida, às vezes de forma veemente, às vezes de forma sutil, como é esse caso, a refletirmos, a procurarmos meditar acerca do que ele propõe. E aí ele diz assim, olha, se caso as ilusões e os brinquedos da maioria, é interessante porque aqui ele caracteriza nessa expressão ilusões e brinquedos da maioria, aquelas que são estabelecidas pelo materialismo, pela ilusão dos sentidos físicos, que propõe como forma real a conquista de valores, de posições, como sendo bases para se conquistar a felicidade. Mas se essas ilusões e se essas propostas já passam a ser analisadas por nós como sendo mentirosas, de fato ilusórias, é porque, nos diz Emmanuel, a madureza, a maturidade espiritual nos inclina, nos propõe, nos apresenta horizontes, perspectivas mais vastas em termos de vida e de interações, de aprimoramento de sentidos, de percepções em nós. E profundamente relacionado a isso, ele diz em seguida: o Mestre, Jesus, é o eterno amigo, que nos rompe, que quebra as algemas de tudo aquilo que se relaciona ao materialismo, ao imediatismo, e nos abre portas renovadoras, nos propõe possibilidades de entendimento e de interação que não se limitam mais à realidade material, percebida apenas pelos sentidos fisiológicos,
Somos chamados a despertar e aprimorar possibilidades de percepções transcendentais. Na medida em que passamos a conhecer, a estudar, a vivenciar novos valores de vida, isso vai acontecendo naturalmente. Vamos então para o nosso estudo dessa noite, a preparação do passista através da oração. Iremos observar ao longo dessas reflexões a grande importância daquele momento em que, antes de nos dispormos à atividade, ao trabalho da aplicação de passes, a busca pelo intercâmbio da oração, da ligação com o alto, com os benfeitores espirituais, para de fato estarmos bem habilitados à atividade da aplicação de passes. Vamos ver aqui alguns trechos extraídos do livro Fluidoterapia Espírita, que é uma obra do Projeto Espiritizar, e que nos traz importantes pontos para o aprimoramento da nossa atividade como passista. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente e feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só reclamando o concurso dos espíritos bons, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. É uma referência colhida da Revista Espírita de setembro de 1965. Então, como sabemos, nas obras da codificação, não há utilização da palavra passes, mas ela aqui é indiretamente referida sobre o efeito de uma magnetização que se produz ao estabelecermos, através da prece, uma comunhão de fé, de convicção a respeito da presença e das atividades dos benfeitores espirituais junto a nós no trabalho da aplicação de passes. E aqui também é referido o efeito salutar que aquele que vai receber a doação fluídica tem desde o momento em que estamos em contato através da prece. Afinal, como já vimos em alguns estudos anteriores, existe também o passe à distância, aonde a corrente fluídica ela é compartilhada através da vibração magnética associada profundamente à prece. Prossigamos. André Luiz aborda a questão da prece perante o trabalho do passe. E aqui nós iremos ver uma série de referências ao capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Estando numa câmara de passes, observando dois médiuns que estão em preparação para a atividade por meio da prece. Então, aqui é importante lembrarmos que a referência que André Luiz faz quando ele entra numa câmara, né, num espaço reservado para aplicação de passes, ele observa a presença de dois médiuns.
Mas, como sabemos, o entendimento dessa situação se aplica a qualquer um de nós, que através da oração, estabelecendo a busca da comunhão com a espiritualidade elevada, na realização do bem, na aplicação do passe, nós somos médios. Não precisa o termo aqui ser aplicado apenas àqueles que têm ostensividade. Não, médios no sentido geral, qualquer um de nós que se habilita à atividade do trabalho do passe. E continuando ainda a referência ao mesmo livro. Clara e Henrique, agora em prece, nimbavam-se de luz. Dir-se-ia estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contacto com os benfeitores presentes, embora não nos pudessem ver. Então, no momento em que Clara e Henrique, dois espíritos encarnados, dois trabalhadores na atividade do passe, utilizam-se da oração, eles se envolvem de luz. Na percepção que André Luiz traz para nós. E acrescenta, dir-se-ia estavam quase desligados do corpo denso. A prece possibilitava a eles, no nível de sintonia que ela estabelece, um efeito sutil de desligamento que naturalmente se dá por estarem com o pensamento, o sentimento voltado para aquela atividade, uma atividade profundamente espiritual. Então, acrescenta André, mostravam-se espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes. E aqui fica uma grande lição para todos nós. A grande maioria dos passistas não tem mediunidade de evidência, mas sabem pelo conhecimento da revelação espírita, como é colocado aqui por André Luiz, que quando eles entram para aquela atividade na Câmara, no setor de passes, eles não estão sós. Espiritualmente, há irmãos ligados a essa atividade no plano espiritual, que são, de fato, os condutores, os direcionadores em termos reais para a atividade do passe que vai ocorrer ali. Então, Clara e Henrique estavam em pleno contato com os benfeitores presentes, que não viam. Poderiam até sentir em termos de maior ou menor possibilidades. Mas pelo conhecimento que todos nós temos e que estamos aqui compartilhando, tenhamos absoluta certeza. Os benfeitores espirituais estão lá. Mas o contato que estabelece a possibilidade exitosa da ajuda deles se dá através da prece, antes da atividade de aplicação do passe. Calmos e seguros, pareciam aurir, solver forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunhão com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. É por isso que é tão importante
o aprofundamento nosso em termos de leitura, de estudos, de obras como as de André Luiz, que abordam em vários capítulos, em vários títulos, a atividade do passe. Por alto, podemos citar Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Nos Domínios da Mediunidade, que está sendo extraído parte desses slides do livro, Libertação, e a Vida Continua, os livros de André Luiz que tratam da vida espiritual. Tem informações preciosas sobre os passes. Inclusive, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, há capítulos separados sobre passes. Então, busquemos aprimorar nosso entendimento para, a partir dessa ampliação, elevarmos a qualidade do nosso trabalho no passe, da nossa conexão com a espiritualidade, no momento em que nos predispomos ali a sermos intermediários das energias do alto em prol de irmãos mais necessitados. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum e absorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam. Desse modo, ajudam e são firmemente ajudados. Então, Clara e Henrique recebem esse banho de forças a partir do contato pela prece. E também é interessante quando André anota que por ela expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes das atividades comuns. O que é isso? É que as atividades comuns que todos nós temos estabelecem certo nível de ligações mentais fluídicas e, porque voltadas a interesses materiais, aqui se caracterizam como sombrios remanescentes. Energias que são diluídas, são expulsas de Clara e de Henrique, e que, ao mesmo tempo, recebem em substituição a essas energias não positivas, recebem substâncias renovadoras, de que se repletam, de que se planificam, de tal modo que eles ajudam, mas são muito mais ajudados na atividade da aplicação de passes. Isso precisa ficar bem conscientizado em nós. Todas as vezes em que nos entregamos a essa atividade, nós somos os primeiros beneficiados dela, pelo contato com a espiritualidade elevada, mas sempre atentos a não esquecer do aprimoramento da ligação que vem através da oração, através da prece. Percebemos que o médium aplicador de passes é o primeiro a ser auxiliado no serviço de passes. Ele recebe toda uma série de substâncias renovadoras para poder, com mais eficiência, oferecer ajuda ao próximo. É dando
que se recebe, ensinava Francisco de Assis. Então, a aplicação de passes, ela tem essa via de mão dupla, se podemos assim dizer. André assinala de que ele recebe toda uma série de substâncias renovadoras para poder, com mais eficiência, oferecer ajuda ao próximo. Então, meus irmãos, o passista, antes de ele iniciar ali a atividade do passe, no momento em que ele faz a prece, ele é o primeiro a receber energias vitalizadoras, um passe, aonde ele se planifica de fluidos salutares para estar bem habilitado em intermediar esses fluidos depois para aqueles que vão se beneficiar da sua atividade. E a referência, dando o que se recebe, é para deixar bem clara. O passista, quanto mais ele se dedica na atividade, quanto mais passes ele está ali aplicando, mais energias ele está recebendo do alto. E por isso ele não deve temer nunca a exaustão de forças magnéticas, de se achar exaurido depois da aplicação de alguns passes. Como mais adiante aqui é feito a referência. Como diz o benfeitor Aulus, no trabalho de passes, não devemos ter a pretensão de acreditar que nós estamos oferecendo as nossas energias por nós mesmos. E jamais devemos temer a exaustão. Conforme vimos no estudo A Qualidade dos Fluidos, é um estudo que temos no nosso canal, realizado no dia 14 de novembro. Nesse estudo, nós tratamos com mais detalhes essa questão de não haver receios, medo nenhum, de exaustão por parte do médium face à atividade em determinadas noites na instituição espírita, ele ter de multiplicar a aplicação de passes por uma quantidade de pessoas excedentes à habitual. Então, as energias que ali são doadas através do passe são, sobretudo, espirituais. E por isso mesmo, não há razão nenhuma de, depois de aplicar passes, o médium se sentir exausto ou exaurido e pedir para que outros apliquem passe nele após a atividade na casa espírita, como às vezes ocorre por desconhecimento disso que estamos aqui tratando, e muitas vezes ele ter gerado uma espécie de dependência psíquica, quando, na verdade, não haveria necessidade nenhuma de tomar passes depois da atividade. A oração é todo um movimento que começa na comunhão consigo mesmo em essência. Permitimos a sintonia com a espiritualidade maior, que é a comunhão com Deus. Ao entrarmos em comunhão com Deus, unimos forças vitalizadoras provenientes do fluido cósmico universal. É de onde recebemos essas energias vitalizadoras para o trabalho do passe. Então, o momento da prece e da oração, antes de iniciar a atividade do passe, é de fundamental importância. Desde aquele momento, o passista está ali
aurindo, se fortalecendo, recebendo vitalidades e frutos provenientes do fruto cósmico universal. E que deve possibilitar a ele, após essa atividade, se sentir planificado, vitalizado e profundamente grato pela oportunidade de ter sido intermediário dos espíritos benfeitores em auxiliar alguns irmãos em maior necessidade. Aqui nós concluímos o estudo dessa noite. Agradecemos àqueles que tenham nos acompanhado ou venham nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações. E até o próximo estudo. Uma boa noite a todos. Lembrando, não esquecendo dessa vez, nós temos todos os domingos pela manhã, 8 horas, no canal Espiritismo no Ar. Um programa direcionado a trazer mensagens, notícias do movimento espírita em nossa região, oportunidade também de responder perguntas ou dúvidas através do chat. Então, todos os domingos, 8 horas da manhã, Espiritismo no Ar. Nos acompanhe aí no canal no YouTube. Uma boa noite a todos.